Você já reparou que todo mundo espera que você tenha uma opinião formada sobre absolutamente tudo? Existe uma pressão enorme no fato de você precisar se posicionar sobre qualquer assunto. Basicamente, dizer que não sabe sobre aquilo numa conversa muitas vezes fica até mesmo como malquice. Acontece que, de certa forma, isso faz com que a gente pare de falar sobre assuntos que verdadeiramente gostamos. Passamos a acreditar que, se conversarmos sobre esses assuntos, muitas vezes vamos soar desinteressantes ou que não vamos agradar a todo mundo. Bom, eu vou ser bem direta com você. Ninguém é tão interessante assim. E a maioria das opiniões que a gente consome no dia a dia também não são. Então, nem eu, nem você e nem essas pessoas com milhões de seguidores vão de fato agradar a todo mundo. E que bom que é assim. Acontece que quando a gente passa a falar somente sobre os assuntos que estão em alta, no fundo a gente tá só buscando uma atenção para parecer um pouco mais relevante, performando uma estética ou um personagem que de fato não existe. E eu te pergunto, aonde estão as suas convicções? O que você realmente pensa? Quais são os seus interesses genuínos? Porque existe uma diferença enorme em falar sobre um assunto que você detém conhecimento e apenas falar sobre alguma coisa que alguém trouxe numa roda de conversa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente limitada. Não acompanho noticiários com frequência, não acompanho muitos canais de famosos. Então, a maioria das vezes eu não tô a par sobre todas as notícias que acontecem no mundo. Uma das minhas colegas, por exemplo, me perguntou essa semana se eu tinha visto a notícia do que aconteceu com um galpão de uma marca famosa aí, que eu não vou citar por aqui, mas que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu simplesmente gosto de colocar os meus esforços naquilo que genuinamente tem alguma relevância para mim. Quando, por exemplo, a febre de você ter um hobby como cerâmica fria estourou na internet, eu nunca fui atrás de fazer isso, porque eu não tinha vontade de fato de desenvolver esse tipo de hobby ou habilidade. E isso acontece com diversos assuntos, quando o assunto é política, economia ou algum acidente que aconteceu na cidade. Eu simplesmente não sei opinar sobre. E não porque eu não estou acompanhando esses assuntos com frequência, mas eles demandam uma profundidade que eu, de fato, não estou disposta a ceder. Eu sei que nesse ponto você pode estar pensando, então você vive numa bolha, mas não exatamente. Eu posso conversar com você sobre literatura clássica e a gente vai ter um ótimo diálogo com bastante profundidade. Mas o ponto é que, exatamente por ser uma pessoa limitada, eu só vou focar nos assuntos que eu consigo demandar mais tempo. Um exemplo é que eu, basicamente, agora estou me convertendo ao catolicismo. Então, todos os meus esforços estão voltados a estudar tanto a história da igreja, quanto aprofundar mais nos estudos bíblicos e extrair o máximo que eu posso sobre o assunto. E o porquê disso? Porque agora é isso que faz sentido. Mas você entende que se eu focar demais naquilo que está acontecendo ao redor do mundo, eu vou tirar tempo daquilo que eu estou interessado em fazer? E ainda no meio disso tudo, eu preciso demandar o meu tempo para as tarefas diárias, trabalho, casa e afins. Então, gastar tempo com muitos assuntos aleatórios vai fazer com que o meu tempo seja totalmente minado. Basicamente, o que eu quero dizer é que tudo se resume ao que você está de fato colocando a sua energia. Há uma liberdade gigantesca em não ter opinião sobre todas as coisas. Deixe as pessoas argumentar. Eu, por exemplo, deixei a minha colega falar sobre o assunto. E quando ela me perguntou, eu disse: poxa, eu nem estava sabendo disso, que bacana, mas eu não tenho muito como contribuir. Essa honestidade vale muito mais numa conversa do que uma opinião que você montou na hora só para ter o que falar. Eu sei que a gente foi ensinado a ter resposta para absolutamente tudo, mas quanto mais você consegue falar que não sabe sobre um assunto, mais você também consegue fazer com que outras pessoas exponham as próprias opiniões e você aprenda sobre aquilo e a ouvir também mais o outro. Se de tudo que eu falei, o que eu posso te dizer com garantia é que você precisa se aprofundar naquilo que você se propõe a fazer. Fale mais sobre os assuntos que você gosta, sobre aquilo que você estuda, e não só porque tá em alta, mas porque isso é o que é genuinamente seu. É isso que vai fazer com que você se conecte com pessoas de verdade. Não o número de quantidade de assuntos que você domina, mas a profundidade do que você fala, do que realmente importa pra você. Aprendendo isso, você vai perceber que é muito mais fácil se conectar com várias outras pessoas. Enfim, me conta aqui nos comentários se você já pensou sobre esse assunto, se você é o tipo de pessoa que tem opinião sobre absolutamente tudo e como você lida com esse excesso de informações na sua cabeça. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.